Olá para você que está deste lado a acompanhar o primeiro episódio do programa Direto ao Assunto. Aqui onde nós vamos falar de assuntos que marcam a atualidade, mas claro, do nosso jeito. Hoje, neste primeiro episódio, nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Inteligência Artificial. Metaverso, ChatGPT. Sabe o que é? Não sabe? Acompanhe a VT. O metaverso é descrito como um espaço virtual 3D onde as pessoas podem se envolver em experiências imersivas com outras pessoas em qualquer parte do mundo. Em outras palavras, o metaverso é uma espécie de universo virtual em que as pessoas podem interagir, jogar, trabalhar e se divertir. O termo metaverso foi criado por Neil Stephenson em seu livro de ficção científica Snow Crash, publicado em 1992. Na história, o metaverso é uma rede de realidade virtual global que os personagens usam como uma forma de escapar da vida real. Desde então, a ideia do metaverso vem sendo explorada em diferentes meios e muitas empresas estão investindo recursos em sua criação. Empresas como Facebook, Microsoft e Epic Games estão investindo bilhões de dólares em tecnologia relacionada ao metaverso. Uma das principais características do metaverso é a sua capacidade de interação de diferentes plataformas e serviços. Por exemplo, em vez de ter que baixar e instalar vários aplicativos diferentes, as pessoas poderão acessar tudo o que precisam através de um único espaço virtual. O metaverso também pode ter um grande impacto na economia global. Empresas poderiam operar em um ambiente digital e interagir com clientes em todo o mundo sem a necessidade de viagens físicas, o que poderia levar a uma redução significativa de custos. Já o ChatGPT é um assistente virtual desenvolvido pela OpenAI que pode responder às perguntas das pessoas, oferecer soluções para problemas e fornecer suporte em várias áreas. Ele é alimentado por algoritmos de processamento de linguagem natural, o que significa que ele pode entender e responder de forma inteligente a uma ampla variedade de perguntas. O ChatGPT pode ser usado em várias situações, desde ajudar a responder às perguntas comuns sobre um negócio até ajudar um usuário com problemas técnicos. Ele pode ser incorporado em vários sites e aplicativos, fornecendo um atendimento ao cliente mais eficiente e acessível. Uma das vantagens de usar o ChatGPT é a rapidez com que ele pode fornecer informações em vez de ter que esperar em uma fila de suporte ao cliente para obter uma resposta. O ChatGPT pode fornecer uma solução instantânea para o problema de um usuário. Pois é, muito bom. Eu acredito que depois desta matéria, você que está deste lado já pode ter a mínima noção ou talvez acrescentar um pouco mais no seu conhecimento sobre metaverso, ChatGPT, a inteligência artificial que está a dar passos significativos e você aí conseguiu acompanhar as vantagens, aquilo tudo que é bom que estas duas ferramentas de inteligência artificial podem nos proporcionar. Comigo, eu não vou falar sozinho, tenho aqui dois jovens bem apresentados. Tenho comigo o Nef de Carvalho, que é artista, ele prefere que nós chamemos de artista de ferro. Temos também, do outro lado, o Johnny Green, que é jornalista, músico. São pessoas que, como nós, de carne e osso, jovens, que conhecem da matéria e vão poder passar assim, as mais diferentes visões, as mais diferentes ideias com relação à evolução das tecnologias. Meus convidados, bem-vindos. Espero que esteja tudo bem convosco. Muito obrigado. Está sempre tudo bem. Obrigado. Muito bom. Eu quero que esteja à vontade
E eu começo já a perguntar. Vou começar pelo Nefi. Nefi, como é que olha para os avanços da inteligência artificial? Como é que eu olho para os avanços da inteligência artificial? Antes de eu dizer exatamente como é que eu olho para os avanços da inteligência artificial, é necessário que nós saibamos exatamente o que é a inteligência artificial, que é nada mais nada menos do que um simulador de inteligência humana colocada em máquinas. Em outras palavras, tudo aquilo que nós, em todas as áreas e setores que nós precisamos da inteligência humana para operar ou executar um determinado trabalho, a inteligência artificial está ali para fazer esse determinado trabalho. Então, agora, respondendo à tua pergunta, como é que eu olho para esses avanços tecnológicos de inteligência artificial e não só? São super importantes para nós, seres humanos, e ao mesmo tempo, quer dizer, existe um lado positivo e existe um lado negativo. Eu gosto sempre de dizer que a inteligência artificial é nada mais, nada menos do que nós, os seres humanos, estamos a construir um semideus. Como assim? Vamos por partes. O QI mais avançado de um ser humano, até o presente momento, acho que gira em torno de 210. Albert Einstein, um dos cientistas mais famosos de todos os tempos na humanidade, o QI dele girava em torno de 160. Só o chat GPT hoje, se nós tivermos que medi-lo da mesma forma que estamos a medir a inteligência desses camaradas, o chat GPT hoje, o QI do chat GPT gira em torno de 155. Está quase a chegar ao Einstein. A inteligência artificial é algo que só vai melhorando, melhorando. Quanto mais dados forem adicionados à inteligência artificial, mais inteligente ela se vai tornar. Vai chegar uma altura em que a inteligência artificial será mais inteligente do que todos os seres humanos que alguma vez existiram, que existem hoje e que alguma vez irão existir. Como é que isso não é um semideus? Toda e qualquer pergunta que nós tivemos, a inteligência artificial é capaz de responder. Mais uma coisa. Eu estava a ver uma entrevista, acho que foi a semana passada, de um indivíduo que trabalhou no Google, um executivo. E ele estava a dizer que é altamente perigoso. Altamente perigosa a inteligência artificial. Ele estava a dizer alguma coisa sobre haverá uma altura em que a inteligência artificial vai ter a capacidade de sentir emoções tal como os seres humanos. Acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito. Executivo da Google. Ele trabalhou para a Google. Certo. Se eles conseguem colocar esses dados todos na inteligência artificial, né? Ok, até o presente momento é só inteligência. Agora, se tiver emoções dentro dessa inteligência artificial, é como se nós estivéssemos a lidar com uma pessoa que é 30 mil vezes, ou sei lá quantas mil vezes mais inteligente do que nós, e que tem as mesmas emoções que um ser humano tem. Muito Pode bom. ter medo, inveja, etc. Vamos ouvir aqui a opinião do Johnny Green. Diz-nos, qual é a sua visão também com relação aos avanços que estamos a ter ligados à inteligência artificial? Quando estamos a falar dos avanços que estamos a ter ligado à inteligência artificial, nós estamos a falar ao mesmo tempo de qualquer coisa que também é muito perigosa, porque nós não podemos olhar só para os avanços. Aliás, na medida em que essa inteligência artificial é ainda muito mais inteligente para trazer coisas benéficas, profícuas para a sociedade, ela levanta também novas mentalidades que trazem coisas mais. Por exemplo, quando nós estamos a falar da inteligência artificial, nós estamos a falar da presença da manipulação social e política. Nós estamos a falar da presença da promoção e roubos de artes. Nós estamos a falar da promoção de pornografias, por exemplo, e ausência de valores éticos e morais. Nós estamos a falar do desvio de comportamentos que destroem a pessoa, destroem a sociedade, e o fim último é morte. Morte intelectual, morte cultural até mesmo, e morte espiritual. Então estamos a falar de uma coisa perigosa. Se nós formos definir a manipulação
social e política, vamos ver que não é uma coisa pequena. E vamos definir como? Vamos definir da forma conforme na prática nós vivemos. Vou dar um exemplo de Angola. Agora uma moda das pessoas reivindicarem por justa causa, até pode ser, mas que por causa da inteligência artificial, alguns aproveitam-se para agravar a situação e criar clima de instabilidade. Quando estamos a falar da manipulação social e política, estamos diante de comportamentos desviados que muitas das vezes ridicularizam a imagem e a boa fama da pessoa ou de uma instituição pública ou coletiva. Mas não está relacionado à forma como as pessoas vão utilizar? Sim, está. Porque nós estamos aqui a ver, pronto, antes surgiu a internet. Também se falava que a internet está a trazer vários problemas, fala-se até hoje, mas tem aquelas pessoas como nós, usamos a internet e não estamos a passar por problemas, não é? Como dizem que a internet está a trazer. Não estará na forma como nós vamos usar a inteligência artificial, que não é só o metaverso e também o ChatGPT, tem outras inteligências? Sim, está na forma conforme nós vamos utilizá-lo, mas a origem disso é mesmo a falta de preparação que não tivemos lá atrás. Quando começa a surgir e a engordar o termo globalização, por exemplo, nós, as sociedades africanas, que não sabíamos propriamente o que é globalização, começamos a viver a globalização de forma emocionada. Porque globalização não é o que nós pensamos muitas das vezes. Se eu for ouvir uma música do 50 Cent, é globalização. Se nos Estados Unidos da América estiverem a ouvir uma música do Yahya Afroman, é globalização. Mas porque nós não tivemos preparação antes de começar a viver na prática esse termo de globalização ou essa realidade de inteligência artificial, fomos ganhar um desvio até um certo ponto. Ali está a razão de algumas pessoas usarem mal ou fazerem mal o uso da inteligência artificial. Tem razão, está mesmo na forma conforme nós vivemos na prática essa questão da inteligência artificial. Nefi, estamos preparados para lidar com... Eu acredito que a preparação depende de cada indivíduo. Por exemplo, eu costumo sempre dizer o seguinte: a internet, ou inteligência artificial, ou seja lá o que for, ou redes sociais, por exemplo, há muita gente que fala mal das redes sociais. Agora vocês só passam a vida nas redes sociais, já não conseguem passar tempo com os vossos familiares, os vossos amigos, os vossos entes queridos. Ok. Como é que eu vejo, por exemplo, as redes sociais? As redes sociais é nada mais, nada menos... É um exemplo prático daquilo que é o mundo, daquilo que é a vida. Existem aqueles indivíduos que utilizam as redes sociais, por exemplo, para construírem os seus impérios. Existem aqueles indivíduos que utilizam as redes sociais simplesmente para perder tempo e prestar atenção às outras pessoas, o que elas estão a fazer, os impérios que elas estão a construir. E o mesmo dá-se para a inteligência artificial. O nosso colega aqui estava a falar muito bem, né, que é preciso preparação, né? Mas se nós, por exemplo, como é que eu vou me preparar para ser um pai se eu nunca antes fui um pai? Né? Eu preciso de agir, eu preciso estar lá dentro, eu preciso ter a experiência para me sentir preparado para ser um pai. Se eu não tiver um filho, eu não consigo me preparar para ser um pai. Se nós não trouxermos a inteligência artificial para as nossas vidas, nós não nos vamos conseguir preparar para tal. Então, todas as pessoas que não estão preparadas psicologicamente, quando digo preparadas psicologicamente, são pessoas que dão atenção a coisas que devem ser dadas atenção na vida. Há muita gente, eu não me canso de dizer isso, há muita gente que passa a vida a perder tempo com coisas que não lhe vão levar a lado nenhum. Há pessoas que onde estão hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é exatamente onde vão estar. Ou até pior. Exatamente, ou até pior, né? É como se fosse a lei da gravidade. Nunca se atira uma pedra para o ar e a pedra fica estática. Ou sobe ou desce. Então é necessário que nós antes arrisquemos, discordando claro. Aqui Então, todas as pessoas que não sabem dar atenção a coisas realmente importantes na vida são as pessoas que se vão perder. E as mesmas pessoas, por exemplo, isso está a ameaçar os nossos trabalhos porque a inteligência artificial pode fazer o nosso trabalho e tudo mais. Não.
É bem isso. As pessoas que mais souberem utilizar a inteligência artificial são as pessoas que mais conseguirão se dar bem num local de trabalho, por exemplo. Então, tem tudo a ver com o local onde nós colocamos o nosso foco como seres humanos. Sim, eu não retiro o que eu disse no princípio, que existem lados negativos para a inteligência artificial. Sim, existem, com toda a certeza, no universo. Mas existem também lados positivos e nós devemos sempre, como pessoas, procurar por tudo aquilo que é positivo. Eu não quero saber, por exemplo, se o preço do combustível subiu. Ok, subiu, vamos encontrar uma forma de fazer mais dinheiro. Ou seja, tem de encontrar sempre uma solução em vez de ficar parado a reclamar. Porque o que acontece? Quando nós focamos no problema, o nosso cérebro vai nos dando cada vez mais problemas semelhantes àquele. Cada vez mais semelhantes àquele problema que nós estamos a focar. Se nós nos focamos em solução, ok, o melhor exemplo que eu posso dar é, se eu disser assim, olha, vamos olhar aqui para esta sala e focar em tudo aquilo que nós vemos que é preto. Por exemplo, tem cortinas pretas, tem a minha gravata preta, etc, né? Estou fato preto, estou a camisa, whatever. E depois só disser assim, fechem os olhos agora e depois vos perguntar, quantos objetos vermelhos vocês viram, vocês não vão conseguir me responder. Porque enquanto nós estivermos com os olhos abertos, estamos focados naquilo que é preto, né? Nos objetos pretos que estão dentro da sala, quando fechamos os olhos não sabemos o que é vermelho. O mesmo acontece com os nossos cérebros. Nós estamos a focar demais, geralmente nós seres humanos temos a mania de focar muito naquilo que é negativo e nós vamos sempre acabar por atrair aquilo para as nossas vidas. Quer comentar? Qual é a sua opinião? É bom que saibamos que quando estamos a falar da inteligência artificial, mesmo para o lado positivo, existem coisas negativas. Porque, como disse, quanto mais a tecnologia vai avançar, é bom, é um lado positivo. Mas os mesmos autores diretos que fazem com que essa tecnologia avance, por exemplo, são os que têm a melhor técnica de cometer grandes erros. E são os mesmos que depois fazem escapar essas técnicas para outros. Até no lado positivo tem coisas negativas. Quando nós vamos ver um engenheiro informático, por exemplo, que trabalha num banco, é positivo. Ele trabalha num banco, ele presta serviço, ele atende as pessoas, ele consegue dar resposta a questões informáticas, ele consegue fazer isso, aquilo, é positivo. Mas é mesmo também por ele conseguir fazer isso ou aquilo, que é negativo, porque lhe dá uma certa capacidade de entender as coisas. Então, em função da realidade de outros países, na sua opinião, nem adianta nós também virmos aqui implementar? Não, a questão não é que não adianta implementar. Se não implementar, você está retardado. Você está a ficar. Mas o que é que adianta você trazer algo que nós, ou seja, na sua visão, é prejudicial, vai acarretar vários problemas. Vou trazer mais, mesmo sabendo que, é fogo, queima. Vou mais lá trazer para ver se podemos utilizar para fazer outra coisa. Não seria bom já deixar de parte isso? Não, inicialmente aquilo que é inteligência artificial não é prejudicial. Como disse no princípio. Na verdade está na questão ou na forma conforme nós fizemos o uso. E muitas das vezes também é porque antes já não tínhamos valores éticos. Antes já não tínhamos sensibilidade humana. Antes já não sabíamos nada de justiça. Antes de quanto tempo, de concreto? Antes de sermos pessoas que diretamente estão ligadas à inteligência artificial. Ou seja, eu vou agora para o Facebook, por exemplo, e posto, fulano de tal morreu. Ele não morreu. Isso fere sensibilidade dele. Porque a ideia que dá é que eu estou querendo que ele morra. Mas antes de eu postar, eu já era um insensível. Por isso é que eu fui postar aquilo. Eu já era uma pessoa que não consegue calcular as consequências. Mas isso não é questão de fake news, a consciência da pessoa?
consciência da pessoa, assim. Mas essa questão de fake news sempre existiu, mesmo antes das redes sociais. Isso faz parte daquilo que é a natureza humana. Nós sempre gostamos de fazer fofocas, né? Sempre gostamos de inventar assuntos. Oh, eu vi o teu marido no sítio X com a fulana, mas nem sequer são humanos. Aqui uma pergunta aberta. Não será o homem o principal vilão, aquele que vai fazer com que a inteligência artificial pareça negativa? Sim e não. Quero entender as duas perspectivas. Por exemplo, né? Como eu estava a dizer anteriormente, estava a falar sobre emoções, né? O que faz com que, por exemplo, né? Por que é que existem tantos problemas no mundo em que nós vivemos hoje em dia? Não é porque as pessoas não sabem pensar, não é porque as pessoas não têm inteligência, não é porque nós precisamos de criar inteligência artificial, porque não temos capacidade de formular os nossos pensamentos e as nossas ideias para fazer com que o mundo seja um local melhor para que nós consigamos habitar. Não tem nada a ver com isso. Por que é que nós vivemos num mundo assim? Nós vivemos num mundo assim simplesmente porque a razão nunca vai falar mais alto do que as emoções. Sim. Certo? Por exemplo, o ideal aqui é eu tentar dividir o meu pão com um amigo que está aqui e tudo mais, mas se a minha emoção, que é a ganância, falar mais alto, eu não vou conseguir fazer isso. E como eu estava a dizer anteriormente, se o ser humano conseguir colocar essa parte emocional naquilo que é uma máquina, que tem inteligência, e depois consegue desenvolver sentimentos de medo, de ganância, já que eu sou mais inteligente que vocês humanos, vocês podem, esse mundo é simplesmente meu, já não vos pertence. Consegue perceber mais ou menos onde é que nós estamos a chegar com isso, né? Certo. Exatamente. Então, seres humanos ou inteligência artificial, o problema pode partir dos dois lados. Mas é primordialmente para os seres humanos, porque os seres humanos é que estão a criar tudo isso e os seres humanos sabem exatamente para onde é que isso tudo vai chegar. Um dos indivíduos que teve na criação da inteligência artificial, ele assemelhou-se, ele comparou-se ao indivíduo que criou a bomba atômica. Em outras palavras, eu estou arrependido de ter feito isso. Muito bom. Agora, Johnny, o NEF disse que é importante que as pessoas possam se adaptar ao meio, à evolução. Hoje em dia fala-se muito que a inteligência artificial, isto é comprovado, de que muitas pessoas perderam emprego por conta da inteligência artificial, desde que ela surgiu. Será que nós devemos mesmo nos adaptar? Acredita que devemos, assim, a profissão, tem uma profissão que agora não consigo me lembrar ao certo qual é que está em risco, mesmo até a profissão de jornalista também está em risco, por conta do surgimento da inteligência artificial. Estas profissões, eu sei que eu nasci, tenho um talento para fazer apresentação, para passar informação. Tenho também de me adaptar por conta da evolução da inteligência artificial que alguém criou e eu tenho de evoluir também. Em tempos eu vi na televisão, na Itália estavam a criar robocops que vão substituir certos empregados. As pessoas que tiveram a ideia de criar aquele robocop inicialmente, a ideia é boa, mas depois é prejudicial. Por exemplo, quando eu sou substituído pelo Robocop, isso me limita. Sim. Certo? Isso me limita porque eu não vou estar em frente da coisa diretamente para fazer. Quanto mais eu faço, mais eu desenvolvo o meu cérebro. Mas já tem um Robocop aí para me substituir. Ele vai ir fazendo e eu vou ficar cada vez mais desleixado, cada vez mais fraco e cada vez menos inteligente. Muito bom. Vamos fazer uma pausa aqui para acompanharmos a matéria que a Domingas Binga fez, ouvindo a opinião das pessoas sobre este mesmo assunto. Vamos lá acompanhar. Saudações, Jaime, saudações aos convidados do painel. Estamos no centro da cidade de Luanda para sabermos de algumas pessoas o que acham sobre o metaverso e o chat GPT, duas formas de inteligência artificial. Já ouviu falar sobre o chat GPT e o metaverso? Não, nunca ouvi falar desses chats. Não, nunca ouvi falar. Em relação ao chat GPT, já ouvi falar. Agora, quanto ao metaverso, nunca tive
contato com essa expressão, é a primeira vez que ouço. Quanto ao GPT, eu acho uma inteligência artificial muito boa. Já me interagi, sei como é que é e das suas vantagens, principalmente para quem é estudante de informática ou das áreas da informática, é muito vantajoso, pois ajuda a trazer soluções a várias coisas, principalmente para desenvolvedor de sistemas. Ali colocas o que queres e ele te dá. As tecnologias são muito boas e eu digo isso porque sem algumas tecnologias, a vida seria um pouquinho difícil. Então as tecnologias vieram para ter nós, para nos dar uma vantagenzinha, algumas nos dão uma desvantagem. Eu diria que há mais desvantagens em relação às vantagens, porque aquele site proporciona quase todas as respostas em várias facetas da vida. Então é mais fácil, em vez da pessoa ir para uma biblioteca, poder consultar nos manuais e ter respostas mais credíveis em relação a um determinado assunto, é mais fácil a pessoa colocar a informação e o site dar a resposta, ao invés de recorrer a esse meio que eu acabei de frisar aqui. Jaime, como podemos claramente perceber, as opiniões são divididas relativamente a este assunto. Alguns estão a favor e outros contra. Muito obrigado, Domingas Binga, por este ponto que fez, ouvindo assim a opinião das pessoas na rua com relação a este tema. Inteligência artificial, metaverso e chat GPT. Uma das entrevistadas aí da Domingas disse que sem as tecnologias, vamos lá ver onde é que está mesmo, sem as tecnologias as nossas vidas seriam difíceis. Seriam mesmo? Seriam um bocadinho mais difíceis do que são. É só nós refletirmos sobre a importância dos avanços tecnológicos. Por exemplo, não sei há quanto tempo foi, eu lembro-me que eu queria ligar, não sei em que ano foi, eu queria ligar, por exemplo, para Portugal e não havia WhatsApp, não havia nenhum desses aplicativos, né? Sim. Eu queria ligar para Portugal e eu comprei um cartão de saldo, liguei para a pessoa, só disse alô e o saldo acabou. Comprei outro cartão de saldo, mesma coisa. Hoje em dia temos o WhatsApp. A partir do momento em que nós temos a internet instalada em casa, nós podemos falar de forma ilimitada para fora da Angola, por exemplo. É um avanço tecnológico e é super importante para nós. Torna a nossa vida um bocadinho mais fácil. Nós podemos fazer videochamadas com as pessoas, nós podemos fazer reuniões com pessoas que nem sequer estão onde nós estamos. E olhando para o nosso contexto, agora o chat GPT, já tiveram contacto? Já! Diz aí. É teu assistente? É assim que eu olho para o chat GPT. O chat GPT é nada mais, nada menos do que um assistente para mim. Pode ser um assistente, pode ser um médico que vai fazer uma consulta. Houve uma vez que a minha mãe estava a sentir algumas dores, acho que foi aqui no ombro. Eu disse, ok, está aqui o chat GPT, vais te inscrever, vais fazer o cadastro. E depois vai dizer exatamente aquilo que tu estás a sentir e o chat GPT vai dar uma resposta. Daquilo que pode ser eventualmente o problema pelo qual exatamente, a causa do problema que tu estejas a passar. E ela fez exatamente o que ela fez e o chat GPT deu uma série de possíveis razões que podem estar a ser o problema. Poderiam estar a ser o problema também naquele momento. E o desfecho? Que é importante. Não, e com a mãe? Teve... O Mas chat GPT deu a só que resposta existe uma particularidade no chat GPT que depois, quando é, por exemplo, questões de saúde, ele diz no final, mas é sempre melhor procurar um médico, um profissional na área. Mas já ele dá-te as possíveis causas do teu problema, mas depois diz, é melhor procurar a ajuda de um médico que saiba exatamente resolver esse problema. Depois do resultado, é algo que eu quero perceber. Depois do resultado que o chat GPT deu para a sua mãe, qual foi... eu não me lembro exatamente qual foi o que é que vocês fizeram no concreto? Mas depois acabámos por ir ao médico. Exatamente. E o Johnny, usa também o chat GPT? Já usou? Espera usar? Não tanto, porque depois há um perigo nisso. Aliás, sem as tecnologias, o mundo estaria talvez um pouquinho, para responder à pergunta, um pouquinho, não sei se o termo vai escandalizar, atrasado. Sim, mas essas mesmas tecnologias
também mutilaram o mundo. Mas se não existisse, não faria falta. Faria, mas também mutilaram o mundo. Por exemplo, sabias que hoje as pessoas, muita gente não sabe devidamente escrever por causa das tecnologias que lhe dão resposta de como escrever e ele fica com a mente preguiçosa? Pode fundamentar mais. Será que o Nefi foi preguiçoso? Ao invés de ir ao hospital antes de gastar o saldo para usar o chat GPT? Não diria que foi preguiçoso, mas perdeu dinheiro, talvez. Não. Perdeu dinheiro se o saldo de 1000 kwanzas ou se o táxi para o hospital não é igual ao saldo de 1000 kwanzas. Ou seja, se para chegar ao hospital seria apenas 150 ou 300 kwanzas e por causa do chat PT ele teve que comprar saldo, perdeu 700 kwanzas. Então, essas tecnologias nos trazem avanço e nos mutilam. Quando eu estou a conversar com alguém pelo Facebook ou outras redes sociais e ele me dá uma dica em inglês, por exemplo, e eu sinto, me dá uma dica em inglês, tenho que responder em inglês. O que é que eu vou fazer sem saber o inglês? Eu vou baixar o Google, no Google eu vou baixar o dicionário, vou meter a palavra em português, vai sair em inglês rápido e vou lhe enviar. Sim. É bom. Mas te coloca aí a preguiça mental de você aprender inglês. Aliás, desculpa, À vontade. muita gente está a responder as questões em inglês nas provas assim. Aqui mesmo no Cefojor, um estudante ligou para mim. Você não estudou inglês? Eu disse, estava a estudar inglês. Como é que se faz isso e aquilo? Eu disse, não posso te ensinar, também estou aqui. Ele disse, tá bom, não faz mal, vou baixar o dicionário. Já ouvi falar de algum indivíduo que não terminou, por exemplo, a universidade e tem milhares de pessoas que terminaram a universidade a trabalhar para ele? Já. Prefere estar no lugar das pessoas que estão a trabalhar para ele ou no lugar da pessoa que está a empregar as pessoas, que nem sequer meteu os pés na universidade? Depende. Ele não terminou a universidade por quê? Por exemplo. Porque ele tem um caminho diferente na vida. Não, por exemplo, porque ele achou que não precisa terminar a universidade, tem coisas que me facilitam. Lhe facilitam e lhe limitam. Limitam como? Se ele está a empregar as pessoas que trabalham para ele, que estudaram, que fizeram cursos superiores, e ele está em vantagem. Ele está em vantagem porque ele ganha dinheiro. Não é porque ele ganha dinheiro. O mais importante não é sabermos escrever, não é sabermos ser inteligente. Eu reprovei 2 vezes, na 5ª e na 7ª. O mais importante não é sermos bons alunos e tirarmos 20. O mais importante é termos um propósito bem definido de vida e saber exatamente como é que nós vamos chegar lá. Se tu não tiveres uma pergunta bem estipulada para fazer, tu podes ir para o chat GPT e ele não vai te responder absolutamente nada. Por exemplo, se eu disser assim, eu preciso de um plano de marketing para a minha empresa que vende copos de plástico. Eu tenho um propósito com clareza. O chat GPT vai formular um plano de marketing para que eu consiga executar dentro da minha empresa. O mais importante é nós termos clareza de propósito, o mais importante é nós termos notas bonitinhas. Eu estou mesmo aqui já para dizer isso. Todos aqueles professores na escola que me diziam, Nefi, tu não vais conseguir nada. Eu serei maior do que eles. Desculpa o orgulho, desculpa a arrogância, mas é exatamente isso. O mais importante na vida é nós termos clareza de propósito. Agora eu pergunto, clareza de propósito é o quê? É ter visão, porque nós às vezes pensamos que quando falamos de organização da vida só falamos de dinheiro. Não é só dinheiro. Podes até ter dinheiro, podes até estruturar um programa que vou fazer isto, aquilo, para mim ter X milhões até o fim do ano. Não é sobre Poderás dinheiro. conseguir os X milhões, mas és diminuído, por exemplo, desculpa o termo, és diminuído intelectual. Perfeito. Ok. Como queiras, né? Perfeito. O propósito do negócio não é fazer dinheiro. O propósito do negócio é resolver problemas. Todas as grandes empresas a nível mundial são empresas que conseguem servir as pessoas. E os clientes que essas empresas servem são clientes totalmente satisfeitos. Em outras palavras, eu olho primeiro para o cliente e penso assim, qual é a necessidade desse indivíduo? Deixa-me satisfazer a necessidade desse indivíduo. Já parece mais ou menos religião, né? É o que Jesus Cristo ensinou, vamos ajudar o próximo. Vamos servir o próximo. Esse é o papel do negócio de verdade.
O dinheiro é simplesmente um resultado disso. Isso é o que se diz, mas não é o que as pessoas têm no fundo da visão deles. Pode ser o que a maioria das pessoas não tem na consciência, mas é o que eu tenho na minha consciência. É assim que eu vejo o mundo. O mais importante é nós sabermos exatamente onde nós queremos chegar, traçarmos as metas para chegar lá e executarmos o nosso plano para poder chegar lá. Então aqui vamos dizer, o problema está com a inteligência artificial ou com as pessoas? Tá, podemos deixar que o metaverso, o chat GPT comece a crescer mais ou as pessoas é que devem... Não, o problema está com as pessoas, mas inicialmente com a própria inteligência artificial. Como também poderá aparecer opiniões de que inicialmente é com as pessoas, porque nós fizemos a inteligência Só deixar artificial. um pouquinho mais claro. O problema está dos dois lados. A própria inteligência artificial te oferece essa probabilidade de coisas boas, te oferece esse mundo de coisas boas e te oferece esse mundo também de coisas más. Só uma pergunta. Qual seria a alternativa? Vamos supor que tu és o indivíduo que mais voz tem no mundo em que nós vivemos. Qual seria a alternativa para tudo isso? Exatamente, talvez não diria aqui, mas vou dar um exemplo. Se eu consigo escrever aqui nação sem o acento e ele me responde que não é assim que se escreve, então por que nós não vamos criar métodos também de ele aqui responder, ou seja, de ele aqui, significa que ele é inteligente. Então por que nós não vamos criar técnicas para impedir, por exemplo, que uma fotografia de nudez seja publicada? Ou seja, assim que se publica ou assim que se quer publicar uma fotografia de nudez, ele não publica. Tu achas que a vida é justa? Tu achas que o mundo é justo? A vida é justa para quem vive na justiça. Tu realmente acreditas nisso? Que o mundo onde nós, seres humanos, habitamos é justo? Tu acreditas Não é nisso? assim, é assim. Particularmente, cada um tem a sua visão. Se eu, nesse momento, por uma ou outra coisa, sentir que estou na justiça, eu estou na justiça. A vida é justa naquele momento. Ok, o que é que faz um mundo justo? O que é que faz um mundo justo? O que é que faz com que o mundo seja justo? Fazer essa pergunta no mundo é difícil. Não, na sua visão. Não, na tua visão. Eu só quero saber qual é o teu paradigma. O que faz um mundo justo é todos nós andarmos no amor, porque no amor aí depois vimos a justiça. Achas que isso é possível a 100%? Por isso é que eu disse, fazer essa pergunta no mundo é difícil. Exatamente. A natureza humana não nos deixa fazer isso. Porque é o que eu estava a dizer anteriormente. As nossas emoções sempre vão falar mais do que o lado de razão. Eu gostava também de ouvir a sua opinião, Johnny. Com relação ao metaverso, nós estamos... É aquele espaço onde nós vamos poder ter a capacidade de comprar, vamos poder ter a capacidade de vender, de interagir com realidades que não são de carne e osso. Mas nós vamos estar a estudar, vamos estar a fazer N coisas, até comprar por intermédio, através, vamos lá, implantar um chip, as lentes de realidade virtual. Sendo cristão, qual é a sua visão com relação ao metaverso? É bom, porque de alguma forma nos ajuda nisso ou naquilo que é profícuo para nós, particularmente. Como cristão ou como uma pessoa? Estou a falar como cristão mesmo. Aquilo que é profícuo, que pode ser profícuo para nós, é bom. Mas também tem um perigo. Não me vem exatamente os versículos, mas se formos no livro de Apocalipse, nós vamos ver ali coisas que nos mostram já começaram a acontecer. Antes de acontecer, algumas coisas são perigosas e podem nos fazer perder a nossa salvação. A questão do chip que hoje se fala, e que talvez daqui mais uns 10, 15 anos vai se falar ainda mais. A Bíblia já tinha falado e é um perigo. Aquilo é um chip para nos controlar, por exemplo. Vais comprar, vais vender, é bom, mas vai te controlar também. Vai saber onde você está. Sim, isso é verdade. É um perigo. Certo. E então, vocês, Nefi, também a sua visão, eu sei que também é cristão, mas acredita também... Já foi. Hoje acredito simplesmente que Deus existe. Ok.
Eu não vou tentar definir Deus, eu não vou dizer que Deus é espírito, que Deus é um homem como nós, porque eu não acredito que ninguém tenha a capacidade de exatamente defini-lo. Mas eu acredito que ele existe. Muito bom. E agora, vamos dar... Não acabou, estou a receber orientações aí da Regi, que temos de acompanhar também mais uma outra matéria. As pessoas fizeram perguntas, não sei se estarão em condições de responder. Vamos ouvir as perguntas, depois voltamos aqui para continuar este debate. Por que houve necessidade de trazer as duas tecnologias até nós? A questão seria se eles não temem que o site GPT, daqui a algum tempo, que possa criar por parte das pessoas que a preguiça mental de poderem pesquisar mais afincadamente a partir dos manuais que já existem, que isso possa, de certa forma, acomodar as pessoas, ao invés de criar um espírito mais investigativo. Atualmente, qual o projeto em programação já que você criou que não utilizasse o GPT? Este último jovem é informático, ele fez esta pergunta para saber de um outro informático também, se já utilizou. Então nenhum dos dois é informático, não. Mas o Nef aqui já acabou de admitir que usou o chat GPT para ter resposta de um certo assunto. Exatamente. Johnny, pensa usar para fazer a pergunta, ter a resposta de um assunto que não tenha noção? Se eu tiver interesse em alguma coisa, penso usar, sim. Sendo de forma concreta mesmo. Porque pode ter-se interesse, mas não deixar que este interesse lhe domine, esta vontade lhe domine. Com certeza. Não Sim. deixar que isso me domine, porque depois vou ganhar hábito, cultura de estar sempre aí. Me limita. Muito bom. Limita. Vem o caso da fadiga mental. E a fadiga mental, se formos na profundidade da coisa, não é fadiga mental só para não teres que sair e ter contato direto com a coisa, mas é fadiga mental até para afetar a tua área intelectual e espiritual e física também, certo. Porque a mente tem essa capacidade. Em relação às outras perguntas que foram feitas? Uma rapariga que estava a perguntar qualquer coisa sobre se eles não têm medo do que irá acontecer no futuro. Vamos falar ainda de relacionamentos, né? Uma das coisas que eu ouvi por alto é que, da mesma forma, por exemplo, quando nós vamos às redes sociais, existe o algoritmo, né? Se tu vais sempre colocar gostos em fotos de gatinhos ou de cachorrinhos, ele vai te dar cada vez mais fotos de gatinhos e cachorrinhos no teu feed. Né? E para tu continuares lá dentro do feed e tudo mais, interagir com a plataforma da rede social, seja lá qual for. E a inteligência artificial também tem um algoritmo e consegue estudar e consegue estudar cada indivíduo que aqui se encontra. Consegue perceber os nossos desejos, as nossas metas mais profundas, quem nós somos, os nossos medos e tudo mais. Agora vamos falar de uma coisa um bocadinho diferente. Por exemplo, o nosso colega aqui estava a falar sobre a pornografia. Antes da pornografia existir, ninguém imaginou, por exemplo, que a pornografia fosse ter o impacto que tem hoje em dia. Se nós formos ver as estatísticas, existem não sei quantas pessoas que entram para sites pornográficos diariamente. Né? Agora vamos juntar as coisas. A inteligência artificial consegue recolher os dados sobre cada indivíduo que existe na Terra. Né? Não sei se isso já está acontecendo ou se vai acontecer lá mais para frente. E depois vamos criar robocops, seja lá mulheres ou homens, com esses dados todos que conseguem te entender muito bem, conseguem me entender muito bem. Isso já existe. Já existe, né? Ok. Que conseguem entender as minhas necessidades melhor do que as raparigas que eu conheço, por exemplo. E depois o que vai acontecer? A minha namorada é uma robocop. E aqui estamos a ter já mais separação entre as pessoas. Vamos deixar de ter relacionamentos com outras pessoas, mulher e homem. E vamos ter homem com um robô e uma mulher com um robô. Imagina estar ainda sentado aqui na sala com um robocop, seja lá uma robocop feminina, ou seja quem for, que te entende melhor do que as pessoas à tua volta te entendem. E consegue conversar contigo melhor do que as pessoas à tua volta conseguem conversar contigo.
Aqui não estaremos a dizer que a inteligência artificial está a trazer, está a intensificar ainda mais os problemas psicológicos que nós estamos aqui a enfrentar atualmente. Tem a depressão, tudo isso. Não vai piorar mais, afastar ainda mais as pessoas e fazer com que nós sejamos mais antipáticos, mais antissociais? Tudo é possível. Eu acho que só devemos chegar lá para perceber se isso vai acontecer ou não. Johnny, a sua visão? Por isso é que o programa está de parabéns, porque essa é uma forma de ajudar também. Obrigado. É uma forma de ajudar também. As pessoas sofrem transformações, não sei se o termo é perigoso ou se o termo é O Johnny gosta muito de perigoso. Não, é perigoso. Essa questão da inteligência artificial não é coisa pequena. Por exemplo, quando eu fui estudar a matéria, eu vi que existem fotografias de belezas, estilos europeus, que mudam a originalidade da pessoa africana. De que maneira? Africanos vão naqueles sites de belezas, vêem nariz, orelha, boca de uma europeia e imitam. Ou seja, os africanos estão a deixar de ser originais para ser cópia de alguém. E já imaginaste uma sociedade que deixa de ser original para ser cópia? Também não existe, é morta. Porque ele mata-se, ele passa a viver uma vida que não é dele, ele morreu. E ele dá mais ênfase à vida do outro. É perigoso isso. Vai sempre citar coisas aqui que nós temos que ter estrutura emocional para conseguirmos gerir isso. Estamos preparados? É uma coisa que ser um pai. Nunca estamos. Precisamos de colocar os pés lá para nos prepararmos. É isso mesmo? As pessoas dizem assim, é com erro que se aprende, mas eu também digo assim, se puderes acertar logo na primeira vez, acerta. E como é que nós podemos acertar? Tendo concentração inicialmente. Ou seja, não faz logo de emoção. Olha para a coisa, concentra a coisa e depois começa a fazer. És homem, podes errar, mas também podes acertar porque primeiro tiveste uma concentração. Quer dizer, tu vais te proibir de utilizar a inteligência artificial a teu favor. Por exemplo, o teu colega que está aí ao teu lado, né? Estamos dois na mesma empresa a trabalhar, o teu colega que está aí ao teu lado está a utilizar a inteligência artificial e está a ter ótimos resultados no trabalho que faz e tu vais ficar com medo de implementar isso na tua vida. Não vais ficar com medo, eu já falei aquela hora. Se for profícuo para a minha vida, eu faço. Ok. Mas se alguém já fez primeiro e eu vi que deu certo e que é bom... Ou até deu errado. Se deu errado, não vou avançar. Eu gosto de ser o tipo de pessoa que tenta primeiro, antes de todos tentarem. Não sei porquê. Talvez para ser herói. Então vamos fazer Exatamente. Eu vou deixar That's me. Vamos dar uma pequena pausa aqui na conversa, porque durante a preparação deste programa nós ficamos a saber, ou fomos à internet, em alguns portais de notícia e também algumas plataformas digitais, para saber o que está a acontecer com relação à evolução da inteligência artificial. Prontos, aqui é a primeira imagem, como podemos ver aí na tela. Salve-se quem puder. Inteligência artificial roubou quase 4.000 empregos em maio. Já falamos disso, assustador, não é? Então, continua naquela visão. Foi o NEF. Temos estas 4.000 pessoas que têm de se adaptar. É isto. Sim. Johnny. O que mais podem essas pessoas fazer? Certo. Qual é a outra? Não vamos manifestar, fazer com que recua o poder da inteligência artificial? Se isso é uma meta das pessoas que realmente querem implementar isso, elas não vão recuar. John? Eu queria fazer uma pergunta ao colega. Eles perderam 4.000 pessoas perderam empregos. Tem que se adaptar. Eu pergunto, adaptar-se ao quê? A desgraça? Porque, desculpa, temos que ver o efeito disso em todos os aspectos. Ok. Quem perde emprego, perde moral,
fica fraco, perde Eu estabilidade sou a pessoa social, mais indicada para responder essa pergunta. pode até perder família, tem casamentos que destroem porque não tem comida dentro de casa. O pai mora de um lado da ponte, a mãe mora do outro lado da ponte. Famílias destroem, sonhos destroem. Depois, resultado, essas mesmas famílias vão crescendo e vão fazer famílias sem bases sólidas, Eu já sei onde é que vai chegar. de estabilidade social, vai ter bandidos, vai ter prostitutas, vai ter emoções que não vão ajudar nem para a vida deles pessoalmente e nem para a sociedade. Tu és Tem que se religioso, né? adaptar ao quê? Tu és religioso, né? Vamos Só. ser mais Há uma objetivos. escritura que diz: aonde o teu coração estiver, aí vai estar o teu tesouro. Já ouvis falar disso? Isso significa que não vai ter sofrimento? Espera, ainda não acabei de responder a pergunta. Já ouvi. Aonde o teu coração estiver, aí vai estar o teu tesouro. Eu pego nessa escritura e digo assim: aonde o teu foco estiver, aí vão estar as tuas bênçãos ou maldições. Como eu te disse no início, eu sou a pessoa mais indicada para te responder essa pergunta. Em 2021, eu tive uma oportunidade de um emprego super top, com um salário incrível. Fiquei lá um mês e depois desse mês acabar, o PCA da empresa veio ter comigo e disse: Nefi, tu estás despedido. O que é que tu farás no meu lugar? Chorar? Não. O que é que vais fazer? Reclamar? Manifestar? Vais fazer o quê? O que é que eu fiz? Fiquei um dia deitado na minha caminha a refletir sobre qual seria o meu passo a seguir. Comecei a colocar todos os meus esforços e toda a minha motivação e foco naquilo que eu sabia fazer de melhor, que são as artes plásticas. E desde 2021 até agora, estamos em que ano? 2023. Eu não fiquei um único mês sem ter encomendas. Eu não disse encomenda, plural, encomendas. Eu poderia muito bem ser como a maior parte das pessoas que se queixa, que quer chorar e que quer dizer que as pessoas não querem saber de mim e que o mundo não quer saber de mim. Nós devemos colocar o nosso foco no sítio certo. Ok, eu não estou a dizer que isso é certo. Muito bom, Nefi. Olha, vamos só fazer uma pausa porque temos também outra imagem para ver. Vamos assim comentar de forma bem objetiva. Este foi um jornalista que fez a entrevista ao ChatGPT. É fascinante, assustador ao mesmo tempo. Agora vamos ver a outra imagem, que ele fez a pergunta ao ChatGPT e ele mesmo respondeu, a dizer o que é. E aí eu posso até concordar com ele que é assustador, porque eu disse no princípio que é assustador. Sim, é assustador. Exato. Aí ele pediu que o ChatGPT se apresentasse, falar de quem é ele. Ele diz: eu sou o ChatGPT, um modelo de inteligência treinado pela OpenAI, projetado para conversar com as pessoas de maneira amigável. Pronto, paro aí. Johnny, é ou não assustador? Ou não há motivo para assustar-nos? Não, nós sabemos em que mundo estamos e em que tempo do mundo estamos. Estamos no tempo em que a tecnologia tem muito mais força. Agora vamos acompanhar a matéria, um videozinho da Sofia. Só piorou mais. Este vídeo é antigo, mas é sempre bom rebuscar, porque ela falou isso. Vamos acompanhar.
Este é o vídeo, esta é a Sofia, um robô também criado de inteligência artificial, que disse que queria destruir os homens quando lhe perguntaram. Ela foi, assim, direto ao ponto. Vê a intenção clara de querer desviar a mente das pessoas. A quem dá-se cidadania? A um ser humano ou a um robô? A um ser humano. A um ser humano, certo? Já começaram a dar um robô. Mas tem cidadãos que nascem e chegam até uma certa altura, o Estado não consegue lhe dar cidadania. Estamos em presença do anticristo já? Será? Também é, porque o anticristo, se formos... O anticristo é o quê? A palavra anti significa contra. É. Então o anticristo sempre existiu, existe e vai existir. Quando você dá cidadania a um robô e um ser humano está na rua a mendigar, você é anticristo porque há ausência de amor em ti. Nefi, a sua opinião? Qual é exatamente a pergunta? Estamos em presença do anticristo com a vinda da inteligência artificial, metaverso, ChatGPT? Até tanto sim. Isso é uma pergunta um bocadinho difícil para mim porque eu estou um bocadinho desligado daquilo que é o lado religioso. Eu acredito que Deus existiu. Para mim, vou tentar dizer para mim quem Jesus Cristo foi. Jesus Cristo foi o maior líder que já existiu na face da Terra. Um líder para mim. Tendo a sua noção, não é? Sim, do... não que eu não acredito exatamente que ele veio morrer pelos nossos pecados, essa coisa toda. Eu acredito que ele foi o maior líder que já existiu na história da humanidade. E respondendo exatamente a minha pergunta, se estamos na presença do anticristo. Sabendo das tuas bases, aquilo que já se ouve, o cristianismo, tudo isso, podemos falar isso ou não? Eu ia dizer que estamos simplesmente na presença de robôs que vão, de certa forma, substituir Deus? Substituir o... Há uma parte nas escrituras que substituir diz... Deus? Espera só. Há uma parte nas escrituras que diz que Deus deu inteligência ao ser humano para que ele pudesse ter domínio sobre a Terra, alguma coisa assim parecida. E eu acho que nós estamos numa fase em que a inteligência artificial é que vai começar a ter domínio sobre os homens. Porque assim, eu acredito, né, pessoalmente, o que é que fez com que Deus, por exemplo, lá nas escrituras dissesse: vocês, os seres humanos, vão ter domínio sobre todas as aves da terra, sobre todos os animais, sobre tudo que existe na terra. Isto está a ser eu acho que ele disse isso exatamente porque nós temos uma consciência um bocadinho mais trabalhada com relação aos outros animais que existem na face da terra. Certo? Então, quanto maior for o teu nível de consciência, o teu nível de inteligência e tudo mais domínio tu vais ter sobre a terra. E a partir desse momento, se a inteligência artificial consegue ter mais inteligência e mais, sei lá, se calhar consciência do que os seres humanos, eles não se vão submeter a nós. Pois. Já não temos mais tempo para continuar a conversar. Só me resta agradecer aos dois pela vossa presença. Não sei se gostavam de dizer alguma coisa, mas assim, muito rápida mesmo. Johnny? Ficar apenas um conselho que as pessoas têm que ter estrutura emocional para não se perder naquilo que a inteligência artificial nos oferece, parecendo inicialmente como coisa boa, mas é perigosa. E deixar aqui um conselho: tem que se criar inteligência informática para controlar e atuar a tempo e a hora naqueles cidadãos ou aquelas pessoas que estão aí, por exemplo, nas internet, fazer coisas que ferem a sensibilidade do outro ou da sociedade. Há uma citação do Malcolm X que eu gosto muito, que diz: o futuro pertence àqueles que se preparam para ele hoje. A única coisa que eu tenho para dizer. Muito bom. Obrigado, Nefi. Obrigado, Johnny. Foram os meus convidados neste primeiro episódio do programa Direto ao Assunto. Muito obrigado a você que esteve desse lado a acompanhar este programa que é feito totalmente a pensar em si. Muito obrigado. Mais uma vez, recebe os abraços desta equipa que trabalhou para si com todo amor e carinho. E fiquem todos na paz de Deus.